O que você sentiria se, de repente, percebesse que ainda estava consciente, mas o seu corpo simplesmente não respondia mais? Não foi dor, não foi escuridão, e não foi o pânico imediato que sempre nos ensinaram a imaginar. Quando morri, a primeira coisa que senti foi algo muito mais difícil de explicar. Um silêncio interno absoluto, como se o corpo tivesse ficado para trás, e só a consciência tivesse permanecido ali, lúcida demais para ser um sonho. Tentei me mover, tentei respirar fundo. Nada acontecia. E ainda assim, eu estava ali, pensando, observando, sentindo. Foi nesse instante, estranho, suspenso, impossível, que algo dentro de mim começou a entender que aquela experiência não se encaixava em nenhuma explicação simples. Não era um desmaio, não era sono, não era imaginação. Era a percepção clara de que o corpo havia parado. Mas eu não. Talvez você já tenha sentido algo parecido em um susto, em um desmaio, ou ao perder alguém e se perguntar onde essa pessoa foi parar. Essa sensação inicial, esse choque silencioso, foi apenas o começo do que se revelou em seguida. E é exatamente aí que a experiência começa a ficar mais profunda. Foi nesse ponto que a experiência começou a contrariar tudo o que eu imaginava sobre a morte. Quando morri, não houve aquele choque cinematográfico, nem um apagão imediato. O que veio primeiro foi a percepção estranha de continuidade. Eu estava ali, consciente, inteiro por dentro, mas completamente desconectado do corpo. Era como tentar mover um braço que já não existe. A intenção surgia clara, automática, e simplesmente não encontrava resposta. Nenhum músculo reagia, nenhum comando retornava, e ainda assim a consciência permanecia ativa, observando esse vazio funcional com uma lucidez desconcertante. O mais perturbador não foi a imobilidade, foi a clareza. Eu pensava com nitidez, lembrava de quem eu era, reconhecia o que estava acontecendo, e isso criava um contraste difícil de suportar. A mente funcionava, mas o corpo não obedecia. Não havia dor, não havia sufocamento, não havia desespero imediato. Havia um silêncio profundo, quase respeitoso, como se algo tivesse sido desligado de forma precisa demais para ser acidente. Foi ali que comecei a entender que aquela EQM não se parecia com dormir, nem com desmaiar, nem com perder os sentidos. Era outra camada de existência se revelando. Talvez você já tenha experimentado algo parecido em um sonho muito vívido, ou em um susto extremo, quando tudo parece desacelerar. Mas isso era diferente. Eu não estava assistindo a algo, eu estava sendo aquilo. A sensação de eu não desapareceu com a morte do corpo. Pelo contrário, ela parecia ainda mais presente. Isso me fez questionar, pela primeira vez, se a consciência realmente depende da matéria como sempre nos disseram. E enquanto essa pergunta começava a se formar, algo ainda mais inesperado começou a surgir dentro de mim, mudando completamente o tom daquela experiência. Antes de qualquer explicação lógica, religiosa ou científica, que ainda estava longe de aparecer naquele momento. Logo depois dessa constatação, de que a consciência seguia ativa enquanto o corpo não respondia, veio algo ainda mais estranho. A expectativa automática de dor que simplesmente não se cumpriu. Quando morri, eu esperei sentir algo físico, qualquer coisa que confirmasse que aquilo era real. Dor, pressão, falta de ar, pânico. Mas nada disso veio. Era como se o corpo tivesse sido desligado com cuidado, deixando para trás apenas uma ausência funcional, sem sofrimento. Essa quebra foi profunda, porque tudo o que aprendemos sobre morrer envolve dor, agonia, luta. E ali não havia luta nenhuma. Essa ausência começou a chamar atenção. Não doía, mas também não era vazio. Existia uma presença silenciosa, uma espécie de calma neutra,
que não era prazer nem alívio ainda, mas também não era medo. Eu percebia claramente que algo grave tinha acontecido, porém sem a reação emocional imediata que eu imaginava que viria. A consciência observava, quase curiosa, tentando entender por que não havia sofrimento. Foi nesse intervalo, curto, mas intenso, que surgiu uma sensação desconcertante de deslocamento, como se eu estivesse no lugar errado, ou talvez no lugar certo, pela primeira vez. A mente buscava referências conhecidas, tentava encaixar aquela experiência em algo vivido antes, mas não encontrava. Não era sonho, não era imaginação, não era anestesia. Havia uma coerência interna impossível de ignorar. A EQM começava a ganhar contornos próprios, e isso trazia uma inquietação nova. Se não havia dor, então o que exatamente tinha acontecido comigo? Se o corpo estava inerte, mas eu seguia consciente, o que sustentava essa percepção tão clara? Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo que, no momento da morte, tudo fica escuro ou tudo apaga. Mas ali, o que acontecia era o oposto. A lucidez parecia se expandir, como se a consciência estivesse ganhando espaço justamente porque não precisava mais se ocupar do corpo. E enquanto essa ideia começava a se formar, algo dentro de mim reagiu pela primeira vez de forma emocional, anunciando que aquela experiência ainda estava longe de terminar e que o próximo sentimento não seria neutro como aquele silêncio inicial. Foi exatamente nesse momento que o medo apareceu. Não como explosão, mas como uma presença crescente, silenciosa, quase educada. Um medo diferente de tudo o que eu já tinha sentido. Não era o medo do impacto, nem o medo da dor, porque isso já tinha passado. Era o medo de estar consciente demais. Quando morri, percebi que pensar continuava fácil, que lembrar continuava intacto, que eu ainda era eu. E isso começou a me assustar profundamente. Porque se eu ainda estava ali, pensando e sentindo, então alguma coisa fundamental na forma como entendemos a morte estava errada. O medo vinha da lucidez. Eu sabia que algo definitivo tinha acontecido, mas não conseguia localizar onde estava, nem em que estado eu existia agora. Não havia referências. Não havia tempo. Não havia um antes e depois claros. Apenas a consciência flutuando em si mesma, tentando se ancorar em algo familiar. Foi aí que senti, pela primeira vez, uma urgência interna. Não do corpo, mas da mente. Uma necessidade quase infantil de entender, de dar nome, de colocar aquilo dentro de alguma explicação que me devolvesse controle. Talvez você já tenha sentido algo parecido em situações extremas, quando tudo foge do roteiro esperado. Mas ali, a sensação era amplificada. Eu não tinha como fechar os olhos, não tinha como me distrair, não tinha como negar. A EQM me colocava frente a frente com uma pergunta que eu nunca tinha levado a sério enquanto vivo. Se o corpo não responde, mas a consciência permanece, então o que realmente define quem somos? Essa pergunta não veio formulada em palavras. Veio como um peso interno, como uma tensão crescente que pedia resposta. E quanto mais eu tentava encontrar lógica, mais percebia que aquela experiência não estava interessada em ser explicada rapidamente. A consciência parecia se expandir, ganhar profundidade, como se estivesse se preparando para algo maior. Foi nesse estado, entre o medo contido e a lucidez ampliada, que aconteceu a primeira virada real da experiência. Algo que mudou completamente a forma como eu me percebia naquele espaço sem corpo, e que ainda estava prestes a se revelar. A virada aconteceu de forma quase imperceptível, mas mudou tudo. O medo não desapareceu de repente. Ele foi sendo atravessado por outra sensação que eu não esperava sentir quando morri. Um alívio estranho, profundo, quase constrangedor de tão intenso. Era como se algo que eu carreguei a vida inteira tivesse sido retirado, sem que eu percebesse o peso antes. O corpo não respondia. A situação era grave, irreversível, e ainda assim, havia descanso. Não um descanso físico,
mas um descanso da tensão constante de existir dentro da matéria. Aos poucos, fui percebendo que aquele medo inicial vinha muito mais das ideias que eu tinha sobre a morte do que da experiência em si. Quando essas ideias começaram a perder força, algo dentro de mim relaxou. A consciência deixou de lutar para entender e passou apenas a observar. E foi nesse estado que senti, pela primeira vez, uma paz que não parecia fabricada, nem emocionalmente construída. Era uma paz neutra, estável, sem euforia, sem promessa, sem discurso. Apenas estava ali, sustentando tudo. Isso me confundiu profundamente. Porque a lógica dizia que eu deveria estar em pânico, desesperado, tentando voltar a qualquer custo. Mas o que acontecia era o oposto. Quanto mais eu aceitava que o corpo não respondia, mais essa sensação de calma se expandia. Era como se a consciência, livre das limitações físicas, estivesse funcionando de forma mais ampla, mais clara. Não havia pensamentos acelerados, não havia memórias invadindo. Havia presença. Uma presença intensa, lúcida, silenciosa. Talvez seja difícil imaginar isso enquanto se está vivo, porque associamos calma à segurança física. Ali, a calma vinha justamente da ausência do corpo. E isso levantou uma nova inquietação. Se eu me sentia assim sem ele, o que exatamente o corpo fazia por mim enquanto eu estava vivo? Essa pergunta começou a se formar de maneira tímida, ainda sem palavras, mas carregada de implicações. E antes que eu pudesse explorá-la completamente, percebi que algo mais estava mudando no ambiente da experiência, como se aquela fase inicial estivesse se encerrando e abrisse espaço para uma percepção ainda mais profunda do que estava por vir. Foi a partir dessa calma inesperada que a primeira pergunta realmente impossível surgiu dentro de mim. Não veio formulada em palavras, mas como uma compreensão incômoda que se impôs sozinha. Quando morri, percebi que pensar continuava natural demais para ser acaso. Eu raciocinava, lembrava, sentia intenção. E então veio a pergunta que mudou tudo. Se eu continuo consciente sem o corpo, o que exatamente eu sou agora? Não era uma curiosidade filosófica. Era uma necessidade urgente de identidade, como se algo essencial estivesse sendo redefinido naquele instante. Até ali, eu sempre me entendi como corpo, nome, história, profissão. Tudo isso parecia ter ficado para trás. E mesmo assim havia um eu muito claro, observando. A EQM não apagou quem eu era. Ela retirou as camadas que eu confundia com identidade. Isso gerou um estranhamento profundo, porque se o corpo não respondia e ainda assim havia percepção, então talvez eu nunca tenha sido apenas o que via no espelho. Essa ideia não trouxe conforto imediato. Pelo contrário, ela desestabilizou tudo o que eu usava como referência. A consciência parecia mais nítida do que nunca, como se não precisasse mais disputar espaço com dor, esforço, respiração, peso. E isso levantou outra inquietação. O corpo me limita ou me define? Pela primeira vez, essa distinção deixou de ser teórica. Eu não tinha como ignorar. Não havia distração possível. Era só eu e essa presença consciente, tentando se reconhecer sem os apoios habituais. Talvez você já tenha se perguntado quem você seria se perdesse tudo o que te identifica. Ali, essa pergunta não era um exercício, era a realidade. E enquanto essa dúvida crescia, algo começou a se reorganizar internamente, como se a própria consciência estivesse se ajustando a um novo estado. A sensação de eu parecia ganhar profundidade, como se estivesse se preparando para atravessar outra camada da experiência, algo que ainda não tinha se mostrado por completo, mas que já se anunciava de forma sutil, pedindo atenção total. Foi nesse ajuste interno, quase imperceptível, que aconteceu o momento mais definitivo até ali. Não veio como choque, nem como susto. Veio como uma constatação serena, inevitável. Quando morri, eu simplesmente soube. Não porque alguém disse, não porque vi algo escrito,
mas porque todas as peças se encaixaram ao mesmo tempo. O corpo não respondia. A consciência seguia lúcida. O tempo parecia irrelevante. E então ficou claro. Aquilo não era um intervalo, não era uma pausa. Era a morte acontecendo de fato. O mais estranho é que essa compreensão não trouxe desespero imediato. Trouxe uma espécie de quietude profunda, como se resistir não fizesse mais sentido. Eu não pensei, estou morto, como uma frase dramática. Foi mais parecido com reconhecer uma verdade óbvia que sempre esteve ali, mas que eu evitava olhar de frente. Não havia mais expectativa de retorno automático, nem esperança confusa de que tudo voltaria ao normal sozinho. A normalidade tinha ficado para trás. Essa aceitação mudou completamente a forma como eu percebia a experiência. Até então, havia uma tentativa constante de entender, de comparar, de racionalizar. Quando a certeza da morte se instalou, essa luta cessou. A consciência deixou de buscar explicações e passou a simplesmente estar. E nesse estado, algo curioso aconteceu. O medo perdeu força. Não desapareceu, mas ficou distante, como um eco fraco. Era como se a resistência fosse o que alimentava o pânico. E ao parar de resistir, algo se reorganizasse. Talvez você imagine que perceber a própria morte seja o ponto mais aterrador de tudo. Para mim, foi o ponto de virada. Porque a partir dali, a experiência deixou de ser sobre perder o corpo e passou a ser sobre descobrir o que permanecia quando tudo o que eu chamava de vida ficava para trás. E enquanto essa percepção se aprofundava, uma sensação ainda mais inesperada começou a emergir, alterando novamente o tom de tudo o que eu sentia naquele espaço sem corpo. Logo depois dessa aceitação silenciosa, algo completamente inesperado tomou conta de mim. Quando morri, ao invés de vazio ou terror, senti um alívio que não combinava com a gravidade da situação. Não foi alegria, nem euforia, nem aquela felicidade exagerada que às vezes descrevem. Foi um alívio profundo, quase constrangedor de admitir, como se uma pressão antiga tivesse sido retirada sem aviso. Uma carga que eu carregava desde sempre, e que eu nem sabia nomear, simplesmente deixou de existir. Esse alívio não vinha acompanhado de pensamentos positivos ou de promessas reconfortantes. Ele vinha da ausência de algo, a ausência de esforço, a ausência de expectativa, a ausência da necessidade constante de provar, sustentar, correr, aguentar. Era como se a consciência, livre do corpo, também estivesse livre de uma tensão contínua que eu sempre confundi com vida. E isso me fez perceber o quanto eu vivia em estado de contração, mesmo nos momentos que eu chamava de bons. A calma que se instalou não tinha origem emocional. Não vinha de memórias felizes, nem de esperança no futuro. Era uma calma estrutural, estável, que parecia sustentar tudo ao redor. A EQM começava a revelar uma camada da existência onde não havia pressa, nem urgência, nem medo do próximo segundo. O tempo, se ainda existia, não exercia pressão alguma. Eu não precisava chegar a lugar nenhum. Eu simplesmente estava. Isso me confundiu profundamente. Porque tudo o que aprendemos sobre a morte envolve luta, apego, resistência. E ali, quanto mais eu soltava qualquer tentativa de controle, mais essa paz se expandia. Era como se a consciência funcionasse melhor sem o corpo, mais clara, mais ampla, menos fragmentada. Pela primeira vez, senti que não precisava me defender de nada. Não havia ameaça, não havia julgamento imediato, não havia cobrança. E foi justamente essa ausência total de cobrança que começou a gerar uma nova inquietação. Se eu me sentia assim, tão inteiro, tão presente, sem o corpo, então o que exatamente havia perdido ao morrer? Essa pergunta não veio pronta, mas começou a se formar lentamente, anunciando que aquela experiência ainda estava longe de revelar tudo o que carregava. Foi a partir dessa pergunta silenciosa que comecei a perceber algo ainda mais desconcertante. Quando morri, muitas das coisas que eu considerava essenciais
simplesmente perderam relevância, como se tivessem sido desligadas junto com o corpo. Preocupações que sempre ocuparam minha mente. Trabalho, status, dinheiro, opiniões alheias, medo de errar, não faziam mais sentido ali. Não porque tivessem sido resolvidas, mas porque deixaram de importar. Era como se eu enxergasse, pela primeira vez, o quanto eu havia carregado pesos que nunca foram realmente meus. Não houve esforço para soltar essas coisas. Elas apenas caíram. A sensação era parecida com acordar de um sonho muito tenso e perceber que nada daquilo precisava mais ser sustentado. Eu não pensava, isso não importa. Simplesmente não sentia ligação. A consciência parecia operar em outra frequência, onde só o essencial permanecia. E o essencial não tinha forma, não tinha nome, não tinha narrativa. Era a presença pura, sem urgência. Isso provocou uma estranheza profunda, porque se tudo aquilo que eu achava que me definia podia desaparecer sem dor, então talvez eu tivesse confundido importância com apego durante toda a vida. Aquilo que me fazia correr, temer, me proteger, não estava comigo ali. E, curiosamente, eu não sentia falta. Pelo contrário, havia uma leveza que eu nunca tinha experimentado em vida, como se eu finalmente respirasse sem precisar justificar a respiração. Talvez você já tenha sentido algo parecido por alguns segundos, em momentos muito específicos, quando tudo pareceu simples demais. Mas ali, essa simplicidade não era momentânea. Ela sustentava tudo. A EQM começava a mostrar que a morte não retirava apenas o corpo. Ela removia camadas inteiras de distração. E quanto mais essas camadas se desfaziam, mais algo indefinível parecia se aproximar, como se aquela experiência estivesse preparando o terreno para uma percepção ainda mais difícil de explicar, que não tinha palavras prontas, nem imagens claras, mas que já começava a se fazer sentir de forma sutil e insistente. Foi nesse estado de leveza estranha que surgiu a sensação mais difícil de colocar em palavras. Quando morri, algo começou a se manifestar que não era pensamento, nem emoção, nem imagem. Era como uma presença difusa, envolvente, que não vinha de fora, mas também não parecia nascer de mim. Não havia forma, não havia rosto, não havia voz. Ainda assim, era impossível ignorar. Eu sentia como se estivesse sendo percebido por algo que me conhecia completamente, antes mesmo de eu tentar me entender naquele estado sem corpo. Essa percepção não trouxe medo. Trouxe um tipo diferente de atenção, quase reverente. A consciência parecia se expandir ao redor dessa presença invisível, como se estivesse entrando em contato com algo maior do que qualquer experiência anterior. Não era uma entidade no sentido que costumamos imaginar, mas também não era apenas uma sensação interna. Era um campo de consciência que parecia sustentar tudo, inclusive a minha própria percepção. E isso provocou um impacto silencioso, porque me fez sentir pequeno e, ao mesmo tempo, profundamente acolhido. O mais desconcertante foi perceber que não havia julgamento algum ali. Nenhuma cobrança, nenhuma exigência, nenhuma expectativa. Eu não precisava explicar quem eu era, nem justificar escolhas, nem provar valor. A simples existência parecia suficiente. Isso desmontou algo muito profundo dentro de mim, porque durante a vida inteira eu acreditei que precisava ser alguma coisa, alcançar algo, sustentar uma identidade. Ali, tudo isso era irrelevante. A EQM começava a revelar uma camada onde o ser vinha antes de qualquer fazer. Talvez seja por isso que tantas pessoas têm dificuldade de falar sobre esse ponto da experiência. Não há linguagem adequada. Não há comparação possível. É algo que se sente mais do que se entende. E enquanto eu tentava me ajustar a essa presença silenciosa, percebi que ela não estava apenas ali para ser observada. Havia uma intenção sutil, um movimento quase imperceptível, como se aquela consciência maior estivesse prestes a me conduzir para algo ainda mais profundo, algo que exigiria uma escolha que eu ainda não tinha considerado até aquele momento.
Foi quando essa presença começou a se mover. Não no espaço, mas na percepção, que algo dentro de mim se reorganizou completamente. Quando morri, eu não recebi uma ordem, nem uma voz dizendo o que fazer. O que surgiu foi uma compreensão direta, clara demais para ser ignorada. Havia uma escolha. E essa escolha não era simbólica. Ela era real, definitiva, carregada de consequência. Pela primeira vez desde o início da EQM, senti algo parecido com tensão novamente, mas agora não vinha do medo, vinha da responsabilidade. De um lado, havia aquela permanência silenciosa, essa sensação de pertencimento absoluto, de descanso profundo, onde nada precisava ser explicado ou sustentado. Do outro, uma lembrança difusa da vida, não como rotina ou obrigação, mas como algo inacabado. Pessoas, situações, palavras não ditas, caminhos interrompidos. Não vinham como imagens claras, mas como um peso sutil, uma espécie de chamado que não usava som. Era como se a própria consciência maior me mostrasse que continuar ali significava abandonar algo que ainda fazia sentido, mesmo que eu tivesse passado anos fingindo que não fazia. O conflito não foi dramático, foi íntimo, silencioso, doloroso de um jeito muito específico, porque eu não queria voltar. Voltar significava corpo, limite, dor, tempo, esforço. Ficar significava continuidade, clareza, paz. E ainda assim, algo dentro de mim sabia que a experiência não tinha terminado ali. Que aquela travessia não era fuga, mas preparação. A EQM começava a revelar que a morte não é apenas um fim ou um começo, mas um ponto de decisão que redefine completamente o valor da vida. Enquanto essa compreensão se aprofundava, senti como se aquela presença aguardasse, sem pressa, sem pressão. Não havia urgência externa. A urgência vinha de dentro. E foi exatamente nesse espaço, entre o desejo de permanecer e a necessidade de retornar, que tudo começou a se mover novamente, anunciando que a experiência estava prestes a atravessar um limite ainda mais concreto, ligado ao corpo que eu acreditava já ter deixado para trás. O movimento foi brusco, quase violento em comparação com tudo o que eu tinha vivido até ali. Quando morri, a transição para aquele estado de consciência foi suave, quase respeitosa. Mas o retorno não teve nada de delicado. Foi como ser puxado para trás por algo que não pedia permissão. De repente, aquela expansão silenciosa começou a se contrair, como se todo aquele espaço infinito estivesse sendo comprimido à força em um ponto pequeno demais. E esse ponto era o corpo. A primeira sensação foi o peso. Um peso absurdo, esmagador, como se eu estivesse sendo encaixado em algo apertado, rígido, limitado. A consciência, que até então parecia ampla e livre, agora precisava se ajustar novamente a fronteiras muito estreitas. Logo depois veio a dor. Não como um choque imediato, mas como uma invasão. Cada nervo parecia despertar ao mesmo tempo, reclamando, gritando, exigindo atenção. O corpo voltou com tudo o que eu não sentia antes: frio, pressão, ardência, dificuldade para respirar. Os sons surgiram confusos, vozes distantes, metálicas, apressadas. Um ritmo repetitivo, insistente, que eu só reconheceria depois como o bip das máquinas. A luz era agressiva, branca demais, artificial demais. Tudo parecia errado, desencaixado, como se eu tivesse sido devolvido a um lugar que já não combinava comigo. E ainda assim, eu estava ali de novo. Preso à matéria, preso ao tempo, preso ao peso de existir. A consciência demorou a se alinhar ao corpo. Por alguns instantes, que poderiam ter sido segundos ou minutos, eu não sabia onde estava, nem quem eu era exatamente. Havia apenas a certeza de que algo profundo tinha acontecido e que eu tinha trazido aquilo comigo, mesmo sem saber explicar como. Enquanto médicos e enfermeiros tentavam entender o que estava acontecendo, eu sentia, por trás da dor e da confusão,
um resquício daquela presença silenciosa que não tinha desaparecido completamente. E foi nesse intervalo estranho, entre o retorno físico e a integração da experiência, que comecei a perceber que nada seria como antes. Que aqueles minutos fora do corpo não tinham sido um evento isolado, mas o início de algo que ainda precisaria ser compreendido com o tempo, com a vida, e com escolhas que eu ainda nem imaginava que teria de fazer a partir dali. Se você chegou até aqui, é porque a minha história tocou algo aí dentro, e isso não acontece por acaso. Relatos como o meu não são feitos para entreter, são para alcançar quem precisava ouvir exatamente isso. Se em algum momento você sentiu um aperto, uma identificação ou até uma paz estranha, inscreva-se no canal agora. Não apenas para acompanhar novos vídeos, mas para continuar ouvindo histórias reais de pessoas que passaram pelo limite da vida e voltaram transformadas. Eu quero te pedir algo simples e muito importante. Comente "Eu recebo" se o que eu vivi falou com você. Se algo dentro de você se reconheceu nessa experiência. Se sentir vontade, escreva também o que mais te marcou na minha história, ou se você já passou por algo parecido. Às vezes, escrever é a primeira forma de aliviar aquilo que ficou preso por dentro.